2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF. Eu não sou a Maria Madalena Freire, que está doente, sou a Maria Escaja e comigo tenho Zé Pedro Silva e João Maria Joné. Bom dia, olá, estão boas? Olá, estás mesmo a querer dizer, estou mesmo a querer dizer a altura do dia, estou é? a tentar. Por isso é que há uma pessoa que é moderadora e não sou eu, porque esperamos tudo de mau e de péssimo deste episódio. Esperemos que os meus caros estejam bem. Hoje vamos ser mais ecléticos e abordaremos peladinhas no gabinete do Primeiro-Ministro. Desculpem, apesar de ser eu, foi a Madalena que escreveu o guião e ela é de facto uma mulher surpreendente. Mas acho que pode dizer peladinhas. Está com a J aqui. Está mesmo assim como eu estou a dizer. Pronto, boa. No gabinete do Primeiro-Ministro e acesso de menores a redes sociais, e ainda vamos viajar a Munique, onde os líderes do Ocidente estiveram a discutir sobre quem é que comanda o Ocidente. Mas primeiro vamos ao nosso café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. O Primeiro-Ministro Luís Montenegro mandou a Secretaria-Geral do Governo reduzir os custos com a subscrição dos canais Premium da Sport TV, que até agosto de 2028 iria custar cerca de 20 mil euros ao erário público. O acesso aos canais estava disponível em 7 pontos no Palacete de São Bento, eu estou a tentar dizer isto sem me rir, e ainda noutro ponto do gabinete do Governo na Assembleia da República, correspondente cada um deles a um encargo mensal de 73,16 €. Agora vão ser só 2 pontos, passando de um custo mensal de 585 € para 146 €. Zé Pedro, ora, Luís Montenegro esteve ontem ao lado de Rui Costa no jogo do Benfica-Real Madrid, quando este passava na Sport TV 5. Achas que já estamos a desperdiçar dinheiro público? Pois, mas não sabemos se não estavam imensas pessoas em São Bento a assistir à partida, não é? Mesmo as pessoas ali do bairro, que já não vão para o café, agora vão para o Palacete de São Bento. Era uma maneira de pagar a conta. Por acaso, olha, eu digo-te que naquela zona às vezes não é fácil arranjar onde ver a bola. Agora já sabes. Agora já sei. Agora tocas. Não se vê no Lavrador? Eu não sei, nunca lá vi a bola. Mas tem televisão, dá para ver a bola no Lavrador. Já vi. Olha, recomendação. Estava a pensar, não estava a pensar em restaurante. Estava a pensar em tipo barzinho para ver a bola, café para ver a bola. Só no Jardim da Estrela às vezes. Há um ali, mas é muito pequenino, ali na isto é aquele centralismo. O pé do Foxtrot. O Foxtrot antiga. O Foxtrot depende, o Foxtrot passa aos jogos, só que às vezes. Já vi um Benfica Juventus contigo no Foxtrot. Já viste um Benfica Juventus comigo? Já viste um jogo comigo no Foxtrot? Foi o único. Já te digo. Muito bem, posso tentar. Podes então dar muito obrigado. a tua opinião. Não, estava muito interessante. Isto é como um café. Exatamente, sem Estamos dúvida. a falar sem do dúvida, café. Sem dúvida, completamente. Temos que passar isto para matcha, porque temos que ser mais modernos. Isto não pode ser café, tem que ser matcha. Pois. Mas, portanto, a residência oficial do Primeiro-Ministro parece um Sports Café, parece aquela coisa, uma pessoa vai e para além das televisões todas que os jogos a passar também deviam ter. Isto é uma sugestão minha. E é preciso ter cuidado com as sugestões, não vão eles, de facto, segui-las, mas também podia ter um balcão com um snack bar, com umas torres de Imperial. Quem te diz a ti que não tem? Exatamente, boa questão. A Casa Branca tem uma coisa de bowling. E já para não falar do salão de pista de bailes, bowling. e a salão de bailes que está a construir. É péssimo, vamos lá ver, tentando ser um bocadinho mais sério neste tema. Às vezes desvaloriza-se estas questões, ao longo dos tempos desvalorizou-se sempre muitas vezes, porque são ninharias, não é? Vamos dizer assim, mas agora estamos aqui a discutir, por amor de Deus, trabalha imensa gente na residência do Primeiro-Ministro e ainda no gabinete da Assembleia da República trabalha imensa gente e ficam a trabalhar até tarde, há documentos importantíssimos, saem de lá às 2 da manhã. Não há qualquer tipo de justificação, não é? Ou seja 20 mil, seja 10 mil, mesmo os 5 mil que passou agora a ser, é evidente que a residência de um Primeiro-Ministro tem que ter canais de desporto. Este e os outros, e até, porque é uma residência oficial, recebe pessoas, é tal história, também dá jantares e não é um restaurante, não é? E, portanto, o Primeiro-Ministro tem que ter acesso a isto tudo. Agora, isto é despesismo do mais revoltante. Porque se percebe claramente que estas televisões, dos 8 pontos, nos últimos anos, que isto não é uma decisão, atenção, deste governo, vem de António Costa, e até acho que antes disso já havia alguns gastos a este nível, só que este governo tem a responsabilidade de ter renovado, não pode culpar António Costa, porque esta última assinatura não é de António Costa, não é? Uma pessoa imagina que aqueles 8 pontos, 80% nunca foi ligado. Já foste ao Palácio de São Bento? Ao Palacete não. Eu nunca fui também. Portanto, não tenho bem capacidade de imaginar. Onde é que estão tantas televisões? Sim.
Pronto. Mas dizem que aquilo não é muito grande, portanto... Não, aliás, até se chama Palacete. Muitas vezes diz Palácio de São Bento e o Palácio é a Assembleia da República. O Palacete é que é o do Primeiro-Ministro. Eles estão ligados, não é? Mas é isso, quer dizer, nós imaginamos que aquelas televisões nem sequer tenham sido utilizadas, não é? Portanto, a pergunta da Madalena, que desculpa, não é tua. Não é minha, não. Não, direitos Não de é autor. minha, é da Madalena. Tem graça e de facto é verdade, não é? Portanto, é despesismo, é revoltante, é causa, gera o descontentamento na sociedade, e não é aquele descontentamento que uma vez, penso que foi Guterres, foi nesse tempo que se dizia que os portugueses são muito invejosos. Não, não é isso. São invejosos? Não são. Têm uma preocupação com o bem comum e de ninharia. Em ninharia chegamos a fortunas autênticas, não é? Porque se gasta... Quem autoriza 20 mil para canais de desporto na residência do Primeiro-Ministro, depois também aprova uma série de outras coisas. Sim, é a forma como lida com o dinheiro público. Como não é evidente, É com total desprendimento, sem qualquer preocupação. E Não lhes custou ganhar. não tenhas a menor das dúvidas. Não, não tenho. Porque esta decisão é completamente irracional. Alguma empresa na sua sede, porque aqui falamos da sede, alguma empresa faz um gasto de 20 mil euros, pelo amor de Deus, quer dizer, é descabido, é descabido. E só pode ser autorizado e aprovado por quem não tem noção do papel que tem, das funções que tem e mínimo respeito Se calhar pelo vou dinheiro pôr das a minha pessoas. empresa a pagar-me canais premium. Mas também. tu vais ver, mas em Portugal há sempre alguém que vem defender como quem diz, estamos aqui a discutir bagatelas, por amor de Deus, bagatela. Não é bagatela nenhuma, é uma cultura e tem que se acabar com ela. Johnny, por que razão necessita o Governo de ter acesso a jogos de futebol na residência do Primeiro-Ministro, onde não reside, e no gabinete da Assembleia da República? Na tua opinião, única e pessoal. Pois não precisa. Eu sinto que... Eu, por exemplo, tenho um gabinete que não tem uma televisão. Mas nós não me ficámos a saber hoje de manhã numa notícia publicada numa revista que és bastante pobre, portanto não Pois. podes ter, nem sei se terás televisão para poder subscrever canais premium. Não, Quanto eu não mais sou canais bastante premium. pobre, felizmente, para a minha idade. Até tenho rendimentos bastante aceitáveis e simpáticos e sou um privilegiado em muitas e muitas coisas. E um apelido estrangeiro? Mas pronto, de facto, desiludo algumas pessoas que um apelido estrangeiro não significa uma fortuna milionária nem imensos ativos, né? Mas há gente assim que fica mesmo triste quando o mundo não funciona como os estereótipos que eles aprenderam na primária. Eu, no fundo, eu sinto que muitas das discussões da política moderna são isso, não é? As pessoas ficam tipo, então, mas isto não é como eu achava quando tinha 10 anos. Está-me tudo a aldrabar. Não, as pessoas pensam e crescem essas coisas. Mas, voltando ao tema, eu tenho um gabinete que está destinado para mim na Câmara Municipal de Cascais, não tem uma televisão. Eu não acho que seria mau se tivesse, mas eu percebo que queiram tornar a minha vida desconfortável. Mas se eu quiser parar de trabalhar para o contribuinte, eu não sou remunerado, mas estou lá a fazer serviço público, não é? Não sou remunerado por estar lá a trabalhar todos os dias, só por senhas de presença. Quando vou a reuniões, se calhar os senhores também ficavam tristes com isso, mas se eu quiser parar um bocadinho de trabalhar e ver o Sporting, eu pego no meu telefone ou no meu computador e pego na minha subscrição da Sport TV, porque por acaso eu não sou essas pessoas sou das pessoas parvas que gastam muito dinheiro em subscrições de canais premium, pego na minha subscrição e vejo. E pronto, e paro de trabalhar. E é assim, não vou no meu local. Isso faz mesmo pouco sentido. Nunca percebi Poderias isso. fazê-lo, mas não o fazes porque estás a trabalhar. Eu nunca percebi isso mesmo nas empresas. Que aquilo é um sítio para trabalhar. Se as pessoas querem ver um jogo e querem parar um bocadinho de trabalhar, pegam no computador, veem o jogo. Pegam no telefone e veem o jogo. Ainda por cima isto não é difícil. E ainda para mais, quando aparentemente... Eu tinha a ideia que a subscrição da Sport TV de empresas era 60 euros, se calhar agora já é 70, mas aparentemente estão a pagar o preço da empresa. O preço de indivíduo é 30 euros, o preço da empresa é 70. Isto vezes não sei quantos. Eu estou um bocadinho com as pessoas que o Zé Pedro critica, no sentido de isto não é um tema. Mas, de facto, mostra uma gestão de dinheiro público com falta de cuidado. Não acho que diga coisas sobre o governo, acho que diz coisas sobre a nossa cultura no geral, e acho triste que é isso, 7 pontos. Eu não percebo como é que num edifício que não me parece grande, eu nunca lá entrei, mas não me parece grande,
Não percebo como é que isso é possível. Diz-te um bocado sobre a cultura, tu repara, tens... Sim, é a cultura, mas não tanto sobre o governo. Eu acho que... Sobre os governos todos e sobre uma certa é tolerância mais, do povo. é mais abrangente do Sim. que... este Sobre uma governo. certa tolerância do povo, tu tinhas, na altura de António Costa, este governo não tem acompanhado muito isso, mas havia a cena das apresentações de projetos e tudo isso, tudo coisas que custavam centenas, não era milhares, era centenas de milhares de euros, só para se fazer uma notícia para o telejornal e inaugurar qualquer coisa, coisas que às vezes nem sequer depois avançavam, mas estourava-se centenas de milhares de euros para nada que não acontece. E já nem vou ao tal Mas eu nessas coisas do nem Carlos tenho, Moedas, nem que só- tenho preocupação com... Ou seja, a experimentação de políticas públicas que se perca dinheiro, eu estou muito mais à vontade do que deixa cá ver quantas subscrições da Sport TV é que eu consigo ter na residência oficial do Primeiro-Ministro. Realisticamente, eu nem sei se há salas, pá, deve haver, não é? Mas, Isso deve haver, é um palacete, calma, sim, não é? mas raios, é isso, é o que o Zé Pedro diz. Alguém usou aquilo alguma vez? Muitas delas nunca Eu foram não ligadas. percebo mesmo, eu não percebo mesmo a cultura de forma mais abrangente ver desporto, no caso é futebol, não é? Só se vê futebol neste país, ainda mais Sport TV. É que eu tenho subscrição da Sport TV porque gosto de ver o Sporting em casa com os meus amigos, mas é uma enquanto Agora, olha, se pudesses ver o Sporting num palacete com os teus não, amigos. mas enquanto consumidor eu não estou a ser muito esperto, não há um bom produto para quem gosta de desporto. Tem pouca coisa, principalmente para quem gosta de futebol, tem pouca coisa hoje em dia. Muito Sim, a muito Sport mais, TV já não é, muito já não é o mais, que era muito antes. mais value for money está numa subscrição da DAZN. Apesar pois dos gajos não me passarem os jogos todos da Champions como eu queria que passassem. Eu agora vou fazer aqui um momento em que faço uma pergunta a mim própria. Maria, Isto é porque quiseste. Porque é verdade, já que já estou aqui, faço isto, despacho este assunto. A pergunta que a Madalena tem para mim é se eu acho que o governo devia facilitar a password desses canais premium a quem não consegue ter Sport TV, e a minha resposta é sim. Já que estamos a desbundar com... acho que isso não se pode. Não, pois não deve Na, poder. na subscrição da Sport TV a empresas, eu acho que tu não podes, como na Sport TV individual, Eu acho que na ter maioria- uma palavra passe para fazer. Ou seja, não podes usar a subscrição no teu telemóvel, por exemplo. Só podes usar nos pontos... Sim. Bem, E aí- sim, eu acho que Isto eu sei foi porque o meu aqui pai tem um café. houve aqui uma oportunidade perdida. Houve aqui uma oportunidade perdida para o governo dar uma de Manuel João Vieira e prometer uma Sport TV para cada português. Mas infelizmente não o fizeram e, portanto, olha, eu vou continuar sem conseguir ver os jogos, mas fico bastante reconfortada de saber que os senhores do governo têm 7 pontos para fazer. Mas e Oito. ainda podem ver Vão passar a 2. ainda podem ver ao estádio. O Hugo Ainda Soares estava no Dragão no Clássico. Não, e o Montenegro estava ontem. O Montenegro era benfiquista. Não, é É do do Porto. Quer dizer, ele diz que é da seleção, mas já foi do pois é, ele Conselho diz que é da Superior seleção. do Dragão. Quando estava com aquela O que é que com aquela achas t-shirt que, lá no- que ele achou do Vinícius, Zé Pedro? Pois, não sei. Qual é a posição oficial do Primeiro-Ministro sobre Eu acho, Vinícius Júnior? eu acho que não deve ter visto racismo. Porque Se este for como o governo tempo que- não é muito sensível a esses tópicos, parece-me. Com o tempo que demora a Julgando reagir. pela forma como trata os imigrantes e como quer alterar a lei da nacionalidade, eu dizia que Luís Montenegro não ouviu nada. Com o tempo que demora a reagir a tempestades, eu diria que vamos precisar de uma semana e meia até dizer o que é que acha disto. Mas esta ele estava lá. Estava lá. Mas não mas estava devia na estar ocorrência. distraído. Mas Acho que estava concentrado. é Devia estar ali fácil a para ele desta socializar vez dizer com não ouvi, estava na grandes figuras tribuna. do futebol Pois, nacional. mas o jogo parou, não é? O jogo parou, mas ele estava na tribuna, não ouviu. Mas com isso conseguiste introduzir o tema, não foi? Vês? E está introduzido. Mas então agora diz o que tens a dizer sobre o tema. Eu acho muito interessante. Não, eu perguntei-te a ti, eu moderei um bocadinho, não sei se reparaste. Pois, não me interessa muito o que é que Luís Montenegro tem a dizer sobre as acusações de Vinícius Júnior contra... ajuda-me a dizer o nome do... Prestiani. Interessa-me mais que... E aqui, epá, este tema é muito chato por várias razões. Por razões sociais, essas são as principais, e depois porque temos que, de certa forma, elogiar o nosso adversário. Para isto para quem é do Sporting, mas o Benfica, de facto, temos que reconhecê-lo sem clubismos, é um clube muito grande a nível mundial. Dizes, portanto, que tem espaço para muitos racistas? Não, pelo contrário, tem que encarar estes Tem que temas. ser mais inclusivo. Tem que encarar estes temas de outra forma. Não é inclusivo, não é por aí. Tem que encarar estes temas de outra forma, não é? Não pode aceitar minimamente, porque já se percebeu claramente que o jogador do Benfica ofendeu o seu adversário. Se foi racismo ou homofobia está por se esclarecer, mas a ofensa está lá. Eles são bastante maus.
como diz? Ambos são bastante maus. São, não é? exatamente, são péssimos. Isto porquê? Porque apesar da idade que têm os jogadores, que são sempre jovens, têm uma responsabilidade e os treinadores têm que lhes dizer isto. Têm uma responsabilidade tremenda. São ídolos para outros jovens, Claro. para outros jovens e para adultos. E, portanto, têm que ser altamente penalizados quando isto acontece, mas sem qualquer sombra de dúvidas. Isto não pode ser só ganhar dinheiro e ter seguidores e fãs. Não, há uma responsabilidade, não é? E, portanto, ainda andarmos em ofensas deste género, num estádio de futebol, já para não falar também que houve um comportamento ontem, por isso é que eu digo, que, enfim, admirando a grandeza e a história do Benfica, acho que o clube tem que ter outro comportamento quando num jogo da Liga dos Campeões chovem coisas contra os jogadores que estão a marcar cantos, há ofensas racistas ou homofóbicas entre os jogadores, pancadaria por todo lado. Eu não Ofensas racistas homofóbicas dependendo da versão, não é? Segundo o Mourinho, se for a versão roja, como ele diz, não vai a ser roja, é homofóbico. Se for a versão blanca, é racista. Mourinho, que já não tem a idade dos jogadores, não é? Que já tem idade para ter juízo, também tem um comportamento Também não tem inqualificável. muito. Também não tem, tem um Nunca comportamento inqualificável. Vai buscar o Eusébio, quer dizer, como se desculpasse alguma coisa. Aliás, o Sim, Eusébio o é mais... argumento do até tenho um amigo que é, não é? E é Também sou mais uma racista porque agravante. tenho um amigo. É mais uma agravante num clube destes aceitar tal coisa. Portanto, eu que não vi o jogo, quando vi o resumo e o que se tinha passado, é pancadaria, gritos, ofensas, coisas. Por amor de Deus, quer dizer, eu fico um bocado deprimido e acho que o clube tem que ter mão pesada e não vir proteger o jogador, tem que ter mão pesada quando estas coisas acontecem. Não é só a imagem do jogador, do clube, também a imagem do país que está em causa. Portanto, tudo lamentável. Há aqui uma coisa, esta semana houve uma pequena polémica nos Estados Unidos porque um senador republicano disse que o Barack Obama era o presidente que tinha dividido mais os Estados Unidos de sempre. Não sei se ele está a dormir há 8 anos, mas achava isto. Há 10. Mas achava isto. E uma série de pessoas disse, há muita gente que acha isto, que ele é divisivo porque ele é afro-americano. Claro. Só a existência dele Divide. já está a dividir. Eu acho que o Vinícius, que é uma pessoa que é muito criticada pelo mundo fora, tem uma parte, ele obviamente é provocador e percebeu isto na marca dele, não é? Que as pessoas, pronto, ele é, mesmo aqui entrando na coisa dos perfis raciais que os mais racistas costumam usar, ele é um jogador mais claramente afrodescendente do que muitos grandes jogadores que costumam brilhar normalmente. Mas o Zidane também sofreu disso em França. Há muito preconceito no futebol e o futebol puxa muitas emoções básicas das pessoas. Mas ele claramente percebeu aqui que há um ódio direcionado a ele que tem só a ver com ele ser como ele é. Depois ele também o provoca porque eu acho que ele está a mostrar um ponto, não é? Claro. E tem muito esta preocupação de sair do campo, de dizer tipo, não vou continuar. Mas eu acho que o que ele está a fazer tem algum interesse sociológico, porque está a puxar por uma coisa que eu acho que estava no futebol, está sempre no futebol. Nós em Portugal estamos, cada vez que isto acontece, os comentadores, aliás, os comentadores não tiveram nada bem a abordar este caso. Que estranho. Mas os comentadores têm sempre uma coisa tipo, não, isto não tenho a certeza, pode não ser. Num país em que, num estádio, aquele estádio que já fez aqueles barulhos de macaco para o Hulk há relativamente pouco tempo, num país que teve as coisas que teve com o Marega, não estamos propriamente a falar de uma coisa que não aconteça muito, portanto, e basta ir a um estádio e ver. Eu percebo a coisa de há uma reação primária e a pessoa atira-se ao primeiro estereótipo sobre a outra, mas aquilo do Prestiani também não é bem isso, é um bocado premeditado, não é? Ele põe a camisola à frente da boca, ele vai direto a ele e diz-lhe, olha, quero-te dizer isto. Portanto, tentar negar, ou tentar dar a volta, a coisa do não estava a ser racista, estava a ser homofóbico, tudo isto é um bocadinho fascinante na nossa maneira de lidar com o racismo e preocupante também. E sabes que, só rapidamente... Mesmo porque este café vai muito longo. Só para dizer... Mesmo muito longo. Há quem não gosta. São 20 minutos de café. Compreendendo que Vinícius consegue sempre sublinhar muito estas ofensas, porque muitos jogadores recebem exatamente as mesmas ofensas, já sabemos, e muitos não ligam. Isso faz parte de cada um, e cada um é que sabe o que é que faz ou não, consoante as ofensas que houve. A questão é que isto é importante, porque vai
sem dúvida do canto. Se nós pensarmos como são os estádios hoje em dia, apesar de tudo, apesar do que ainda assistimos, com o que eram há 20 ou 30 anos, há muitas coisas que passaram a ser, e bem, intoleráveis. E, portanto, às vezes é importante estes acontecimentos, e um jogador, se quisermos sublinhar um bocado isto, porque é uma lição. No próximo jogo, nos próximos jogos, tanto nas bancadas como entre os jogadores, haverá menos disto. E eu acho que a importância do caso, não é? É esta. É que se deixasse passar, continuamos a ver os adeptos, como também aconteceu ontem, também se vêem imagens a fazer gestos, não é? Que vão dar ao mesmo da ofensa. E hoje em dia já há uma intolerância nas bancadas ao lado, já entre adeptos, as pessoas já diziam não faças isso, porque às vezes chegam mesmo à batatada. Nós precisávamos de corrigir isso nos cânticos do Sporting sobre a homofobia, por exemplo. Sim, há muitas coisas, mas... Pronto, e nesta nota, Na gíria. e tendo este café já refletido um pouco, daí ter sido mais longo, por termos ido tocado num assunto que é bastante importante e que não é brincadeira, vamos passar à reflexão. Bora. Vamos refletir. A Assembleia da República aprovou na Generalidade o projeto de lei do PSD sobre a proteção de menores em ambientes digitais. O diploma proíbe o acesso a redes sociais a menores de 13 anos e exige consentimento parental até aos 16. Segue agora para discussão na especialidade. A proposta recebeu votos favoráveis do PSD e PS, com uma abstenção individual, bem como dos deputados únicos do PAN e do JPP. Às vezes esquecemos, não é? CDS, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda abstiveram-se, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra. O PSD defendeu tratar-se de uma medida de proteção e não de censura, enquadrada no dever constitucional de proteger as crianças. O PS viabilizou por considerar necessário equilibrar direitos fundamentais com riscos digitais, embora tenha alertado para o perigo do Estado assumir um papel excessivo de filtragem. À direita, surgem críticas centradas na liberdade individual e na autoridade parental. Iniciativa Liberal e Chega argumentaram que a medida é tecnicamente ineficaz, contornável e potencialmente censória, podendo empurrar jovens para a clandestinidade digital ou criar vigilância estatal. À esquerda, levantaram-se reservas sobre a privacidade e concertação de poderes nas plataformas, além de críticas ao processo legislativo. Persistiu ainda o debate sobre quem define o que são conteúdos violentos ou falsos. As restrições abrangem plataformas como o TikTok, Instagram, Facebook e jogos online. O WhatsApp fica excluído por ser considerado um instrumento de comunicação familiar. A verificação de idade não poderá basear-se na autodeclaração do utilizador. A confirmação passará a ser feita através da chave móvel digital, incluindo a autorização dos pais, que poderá ser retirada a qualquer momento. A lei prevê ainda a criação de painéis de controle para pais e adolescentes, permitindo definir tempos de utilização e monitorizar contactos. A fiscalização caberá à ANACOM e à Comissão Nacional de Proteção de Dados. A primeira pergunta era para mim, mas eu vou trocar a ordem, vou começar pelo Zé Pedro. Zé Pedro, sendo tu pai de família, e entre nós és o único, como é que olhas para este assunto e se sentes que existem liberdades individuais que devem ser mais protegidas neste caso? O caso merece, como em muitas... E tudo isto é novo, não é? Ou seja, nós temos... o primeiro ponto de vista do problema é que tudo isto é novo. Estamos a lidar com fenómenos novos, não é? Quer dizer, as redes sociais, o mesmo a internet... isto começou o quê? Lembro-me do Mir, em que já nos colocava à conversa com pessoas que não sabíamos onde estavam nem o que diziam, não sabíamos com quem falávamos, havia ali sempre um perigo, não é? Um risco, e portanto estamos a lidar com fenómenos novos. A minha experiência enquanto pai é que de facto é difícil travar a luta sozinho. Não é só na questão das redes sociais, e isto para a questão das proibições, não é? As proibições têm essa vantagem. Eu não sei se sou favorável às proibições, mas isso já lá vou. Estou a tentar perceber vantagens delas. Quando tentamos fazer cada um o seu trabalho, isso não resulta. Porque, parecendo que não, vive-se numa coisa que se chama sociedade. Pronto, é porque se nós estivéssemos lá na serra, numa cabana, fazíamos o que queríamos e até tínhamos as nossas próprias leis, se fosse preciso. Quando vivemos em sociedade é diferente, não é? Somos influenciados pelos outros, também temos de ter regras comuns, e é isso um bocado que acontece. Eu sempre tentei lutar, por exemplo, um bocado com a questão, isto referindo-me às crianças, com a questão da alimentação.
Porquê? Porque vais às festas de crianças hoje em dia e aquilo que ali está é veneno por todo lado. É veneno. Os açúcares, as gomas, tudo isso. Parece o João Amaral Dias. Mas é Ou veneno. Robert Kennedy. Ou Robert Kennedy. Tenta lá travar isso tu. Se tu travares, os teus estão feitos ao bife, não é? Quer dizer, porque culturalmente, socialmente, como toda a gente faz, os teus vão se tornar bichos do mato se não fizerem igual, se não tiverem as mesmas coisas. E, portanto, é uma luta muito difícil. Já para não falar que até pode implicar, de facto, depois da própria formação da personalidade das pessoas, podem ficar fortes e resistentes. Porquê? Porque eu nunca envenenei os meus amigos nas festas e era muito gozado por isso, mas hoje em dia reconhecem-me, cresceram. Então, mas a questão é que cresceram. Os pais é que têm que ter esta responsabilidade. E se não fazemos todos, é muito difícil fazer cada um. A mesma coisa com os telefones, com as redes sociais, com vídeos por todo lado. É difícil uma pessoa estar a dizer, o meu não tem. Eu, quando me dizem isto, os meus tiveram relativamente cedo, se bem que há controle, como é evidente. Mas quando esses outros dizerem, outros pais dizem, não toca. Eu digo, não toca ao tanas, então sabes lá tu. Esse cara não toca à tua frente, não é? E depois não é só isso, e depois quando chegar ao momento em que tem acesso, enquanto os outros já ganharam, parecendo que não, tudo na vida dá experiência, não é? Quer dizer, ela pode ser boa ou má, mas tudo na vida dá experiência. E eles quando chegarem, ninguém me diz a mim quem em meio ano não ficam altamente viciados e até mais do que aqueles que utilizam há 3 ou 4 anos. Portanto, isto é tudo muito difícil. E essa é a minha, desse ponto de vista da pergunta da Madalena, que mais uma vez a pergunta não é tua. Não é. Temos de dizer sempre. A minha experiência é essa, é que quando não funciona, quando não fazemos todos igual ou parecido, aqui igual pode ter segundo as interpretações mais danosas, mas é muito difícil, não se consegue travar. E, portanto, concordas que a proibição, a estigmatização através da lei, leva a que esses comportamentos possam... Tu podias estar a fazer exatamente essa conversa sobre os teus filhos fumarem com 12 anos há 20 ou 30 anos, não é? claro, não, mas repara, Ou seja, Claro, estou haver sempre a comprar cigarros. haver uma força do Estado a dizer isto não pode mesmo acontecer, ajudou a reduzir isso, não é? neste caso a referir-te ao quê? Ao tabaco nas crianças. Claro. Ou beber nas crianças. Imagina, também há uns anos podia ser, quando os cintos de segurança se tornaram obrigatórios, também havia malta contra, que dizia que tem a liberdade de escolher se aperta o cinto ou mas não. há sempre assim, mas atenção, continua. De facto, E a salvou-se muita iniciativa gente. liberal teria votado contra. Eu teria votado contra, sem dúvida. O problema do tabaco, E então legumes, Olha os comer cartazes, legumes ao jantar. olha os cartazes Não. que eles iam fazer sobre o governo a apertar o cinto, a apertar-te o cinto, o Eles primeiro-ministro é só- a prender-te no carro. eles é dieta única com cogumelos mágicos. Mas é só um prato, só Menos tem esse fosse, prato. meu amigo. Mas quando falas do tabaco é um excelente exemplo, não é? Ou seja, a proibição não fez com que nenhum jovem até aos 18 anos fume. Aliás, é um problema que hoje em dia passa-se às portas das escolas, e também sei isso por experiência própria, então a fumar. Quer dizer, Sim, mas não acho é uma que se fuma proibição, menos, diria. como é óbvio, quer dizer, o contrário era, olha, E a até verdade se vende na é- e a papelaria da verdade é- escola cigarros. Certo, mas por exemplo, eu lembro-me que na minha altura... Vendia no teu tempo? Não, claro que não. Eu lembro-me que na minha altura a comprei idade, muitos cigarros sem para poder. comprar cigarros era 16 anos e entretanto passou para 18 e efetivamente houve Dificulta, mas conseguem pessoas- chegar lá, não é? Mas dificulta. Claro. Eu lembro-me de haver amigos. Estigmatiza. Eu não fumava na Sim. altura, mas eu lembro-me de haver amigos meus que fumavam e que passaram a fumar menos porque se tornou mais difícil comprarem E cigarros. sobretudo E sinaliza... certamente não lhes fez mal nenhum fumarem menos. Claro, isso sobretudo sinaliza porque diz, à sociedade toda diz, isto faz mal, isto é nocivo. Pronto, e depois a partir daí, se tu quiseres furar as regras e fumar imenso, já é contigo, mas foste avisado. Lá não está. é? Enquanto se não houver esse aviso, ou se for permitido, uma pessoa tem tendência a considerar que aquilo está perfeitamente tudo, que é muito normal. Agora, é que há um caso distinto, mas eu não sou favorável às proibições. Muito bem. Podemos fazer uma segunda ronda sobre este tema se quiser. Podemos. Vou só passar aqui para o Joné e perguntar se achas que é uma boa iniciativa do PSD com o aval do PS. Eu percebo as críticas à coisa do processo legislativo e acho que isso é uma coisa nerd importante para falarmos enquanto país, que é um pouco por todo o mundo. Legislar está-se a tornar menos importante porque não é bonito e não passa na televisão. Portanto, os deputados passam muito tempo a comentar na televisão, que é uma coisa que não quero a concorrência deles, pronto, só para deixar isso claro, mas é só porque eu pago-lhes para eles trabalharem. E esses sim recebem um ordenado para trabalharem todos os dias, não é como o meu caso. E na verdade há pouco cuidado com os processos formais de
pensar uma proposta, estudá-la, haver debate em comissão, convidar especialistas, é muito... Olha, tive uma ideia, isto vai ficar giro na notícia, põe aí, escreve, alguém que escreva, está aprovado. E isto tem acontecido um bocadinho por todo o mundo, não é só cá, a ciência política tem abordado muito este tema. Um dos exemplos grandes que se dá é das leis de saúde nos Estados Unidos. O Obamacare teve 2 anos em discussão legislativa e a contraproposta do Trump teve 3 meses, porque a ideia era só, pronto, fazer uma coisa qualquer. E, portanto, não se chamaram especialistas, não se consultaram lados diferentes da sociedade. Essas coisas que eu acho que num tema destes eram muito importantes. Acho que já começa a haver um bocadinho uma compreensão de que isto é uma coisa nociva, um bocadinho como o tabaco ou o álcool, ainda com uma agravante para mim, que acho que é muito importante nós pensarmos, que é o tema disto de ser muitas vezes confundido com trabalho ou a ser uma maneira das pessoas gerarem riqueza para si e para as pessoas à sua volta, a presença em redes sociais, não é? Porque eu assisto a muito trabalho infantil nas minhas redes sociais. E Não remunerado. Não remunerado. E não legislado. Sim, mas e às vezes E não remunerado. regulamentado. Mas é isso, Sim, não é regulamentado. Há Não há uma regra, não há uma lei de trabalho infantil em plataformas. Sim, e isto é um tema sério de regressão civilizacional, eu sinto. E também é isso explicará um bocadinho porque é que o Chega vota contra, não é? Porque se calhar metade da presença online do partido desaparece se deixarem de poder estar crianças de 12 anos a comentar no TikTok. Mas depois é isto, depois quantas é que não fazem trabalho de contas falsas, coisas dessas, que se calhar são maneiras de fazer dinheiro fácil, que também não estão regulamentadas. O digital é ainda muito um faroeste do ponto de vista legislativo. É muito difícil ele ser regulado ao nível nacional. Eu também acho que isso é um tema importante de discutir. Isso é uma coisa que vai ter que ser regulada acima de tudo a nível europeu e vai ter que exigir um consenso europeu. E isso é um dos problemas da maneira como às vezes o direito de veto consegue bloquear coisas. Aqui não sei se porque a Comissão podia fazer coisas, mas há aqui questões para mim no facto de poderes comprar 1 ou 2 países pequenos dentro da União Europeia e bloquear mais ou menos tudo o que ela faz. E, portanto, para um destes milionários da tecnologia que valem mais do que o PIB da Eslováquia, se calhar sai-lhes barato o primeiro-ministro da Eslováquia e ele faz com que as coisas não andem para a frente. Tudo isto, lá está, importante de discutir com o tempo, mas eu acho que criar o estigma social de que até aos 13 anos, até talvez mais tarde, não faz sentido isto, acho que é bom. Até aos 13 é a idade mínima de várias dessas plataformas. Não? Eu que não tenho... Lá está. Sim, Quem exato. é que não é controlável? Eu que não tenho grande apreço pelo tema das proibições, acho que onde elas fazem sentido é numa idade mínima. Porque as pessoas são muito marcadas pelos primeiros 10, 15 anos da vida delas e não podem estar... Temos de tentar protegê-las das coisas mais nocivas que existem na nossa sociedade. Isso inclui tabaco, inclui drogas, inclui álcool e, para mim, inclui redes sociais. Portanto, estou com o espírito... Que está provado que causa uma dependência brutal, não é? Tal como Sim, não é só, essas outras não é substâncias só pela que tu- dependência, que tu- é pela desmorfia do teu corpo que te provoca para esta questão. Para mim, a questão do trabalho infantil é mesmo importante. Sim. Eu ver que crianças de 8 anos com influencers, tipo... Não sei, tipo Armando Gigri Johnson, não é? Que é uma coisa com graça, mas que uma pessoa fica tipo, e não sei se isto é bom para esta criança ser assim tão conhecida, tão nova, não sei. Mas pronto, também há atores infantis e de facto essas coisas às vezes confundem-se umas coisas Sim, com as outras. mas esses normalmente têm um código laboral bastante... Sim. Mas mesmo contra isso eu tenho bastante- algumas objeções. Sim, mas dentro do... Eu também não gosto mesmo de trabalho infantil e faz-me confusão, mesmo Isso é porque não és regulamentar. patroa, estou a brincar. Mas, por acaso sou... Pronto. Então, devias Sou, experimentar, mas devias não experimentar. ponho as crianças a trabalhar na minha Experimenta. empresa. Se calhar vou pedir-te uns vídeos emprestados para ver como é que as crianças Depende do trabalham. setor, não é? Mas também me faz confusão o trabalho infantil, mas dessa questão
Por exemplo, os atores têm os atores crianças têm regras muito explícitas, muito duras e uma tentativa de equilíbrio. Ainda só podem trabalhar, tipo, já não me lembro quanto é que é, 4 horas por dia, acho eu. Mas lá está, mas estas crianças na internet, quer dizer, não há grandes regras, não é? São os pais que decidem e nós temos que acreditar que os pais têm o melhor interesse das crianças como prioridade. Mas às vezes não têm. Às vezes aqueles euros da promo ao pub falam mais alto. Claro. Eu peço a todos os ouvintes que tenham paciência com o meu talento para moderar este podcast. Estou a dar o meu melhor e vou novamente fazer uma autopergunta. A pergunta que a Madalena tem para mim é: o deputado Pedro Frazão argumentou que se tal lei existisse na altura de Carlo Acutis, este nunca se teria tornado santo, nem espalhado tão bem a mensagem de Deus através das redes sociais. E a Madalena pergunta se eu acho que ele de facto se preocupa com os influencers que querem ser santos ou se esta opinião é porque quem acredita naquilo que Pedro Frazão e o Chega partilham são menores. E eu acho efetivamente, como o Johnny já disse, que com esta lei o Chega pode perder bastante do seu engajamento nas redes. O Chega tem um público muitas vezes pouco crítico e que ainda não pronto, o seu cérebro ainda não terminou de se desenvolver, é verdade, ainda estão em processo de crescimento e portanto são mais permeáveis àquela mensagem porque lá está, é importante que haja ferramentas para se navegar as redes sociais. Nós não nascemos preparados para elas, nós não nascemos programados para esta realidade, até porque é muito recente e portanto às vezes a dimensão que o que se vê nas redes sociais toma na vida das pessoas é muito grande. Aliás, nós vemos por coisas que acontecem que parecem irreais, como aquela altura em que as crianças andavam a comer os pastilhas da Tide, do detergente, que havia um desafio, o Tide Pod Challenge. Ou ver agora as crianças mesmo, crianças de 11, 12, 13 anos obcecadas com skincare e pessoas de 19, 20 anos a fazerem botox. O impacto que as redes sociais têm nos comportamentos das pessoas levam a que seja importante refletir sobre este assunto. Agora, o que eu gostava mesmo de ver, antes de regularmos a idade de acesso e se é com a chave móvel digital ou não, o que eu gostava de ver era que as leis já existentes e as regras de utilização das plataformas já existentes fossem cumpridas. Porque, por exemplo, quando alguém é ameaçado de morte, quando há uma ameaça à integridade física, quando há um insulto absurdo, fazendo queixa na Polícia Judiciária, eu aqui falo por experiência própria, porque já fui fazer queixas de ameaças de morte que recebi, as plataformas, tanto a Meta como o Twitter, no caso, não divulgam os dados. Ou seja, há uma queixa-crime, mas nunca se consegue chegar à pessoa que fez a ameaça. Porque estas plataformas não divulgam dados pessoais, ou seja... Estão muito à vontadinha esses gajos das redes sociais. Há regras que estão nos próprios termos de utilização das plataformas. E assim, quando me ameaçam de morte, honestamente, não me basta que a plataforma apague aquele comentário porque violou as regras. Não, aquela pessoa ameaçou-me de morte. Se alguém me ameaçar de morte na rua, ou se alguém me ameaçar de morte no meu local de trabalho, eu posso fazer queixa e há uma investigação. E neste caso das redes sociais, as investigações barram com as próprias plataformas. Portanto, eu acho que se quem usa as redes sociais de uma forma nociva contra a lei e contra as próprias regras das redes sociais fosse responsabilizado por isso, da forma que devia ser, e às vezes de forma criminal, talvez isso dissuadisse as pessoas de andarem... As redes sociais tornaram-se... eu não sei se sempre foram um sítio tão tóxico, eu acho que estão cada vez mais tóxicas, lá está, porque a sociedade está cada vez mais polarizada,
as pessoas estão cada vez mais divididas e cada vez mais insultadas com o que as outras pessoas dizem. Mas a verdade é que as coisas que se dizem na internet, as coisas que já me disseram na internet e que já me chamaram, ninguém nunca me chamou aquilo ao vivo. Ninguém chega ao pé de mim Claro. e me chama as coisas que me chamam na internet. Porque há códigos sociais, não é? Há regras, lá está, há regras que as pessoas respeitam para, como tu dizes, viver em sociedade. Na internet essas regras não se aplicam porque as pessoas acham que aquilo é um sítio onde elas não existem. Portanto, o que eu gostaria mesmo de ver, e antes de regulamentar, eu não digo que não seja importante estabelecer regras e se calhar restringir o acesso a quem ainda não, a quem pode ser tão influenciável e tão permeável que aquilo se torne nocivo. O que o Johnny dizia das dismorfias corporais, é grave e causa ansiedade aos miúdos e causa depressões e é problemático. Agora, antes de condicionarmos o acesso à chave móvel digital, eu gostava mesmo que nos preocupássemos em cumprir as regras que já estão, que já existem e que não são cumpridas. E, por outro lado, não, sendo eu tendencialmente favorável a esta lei, sendo que ainda ando a pensar sobre isto, portanto ainda não tenho a minha opinião formada, preocupa-me, ou seja, neste momento sou tendencialmente favorável porque tenho um governo que, não sendo o governo ideal, não sendo o meu governo de eleição, sem dúvida, não sinto que vá usar isto para atentar contra as minhas liberdades online, digamos. Agora, preocupa-me se tivermos um governo autoritário, opressor, que usem estes mecanismos para condicionar quem diverge das ideias do governo. Mas mas aqui não parece dar esse lá está a espaço, questão, mas lá está, não dá neste momento, mas nós não sabemos. Sim, eu acho que hoje em dia, olhando para as coisas que acontecem no mundo e para os governos que surpreendentemente acabam a ser governo, passa o pleonasmo, eu acho que nós temos que olhar para as leis e pensar como é que elas poderão ser usadas no futuro. Mas esperemos que este meu medo não se verifique. Eu queria dizer uma coisa sobre esse disparate do Pedro Frazão, porque pronto, todos sabemos das dificuldades cognitivas que ele tem, mas esse santo, o Carlo Acutis, que foi grande sensação da nossa Jornada Mundial da Juventude, porque foi beatificado em 2020, e portanto criou-se aqui uma coisa um bocadinho apócrifa, cómica, de que ele era um santo influencer e, portanto, se portava como as pessoas que andam de telemóvel na mão a gravar-se. É cómica porque o Carlo Acutis, que era de 1991, morreu em 2006. Portanto, um ano antes do primeiro smartphone ter sido lançado e sem existir nenhuma rede social de uso generalista. Ele fazia um site... Sim. Em que documentava milagres, e não é? promovia milagres. Era um blogger, no fundo. Eu penso que esta legislação não diz nada sobre as crianças poderem fazer sites. Portanto, mais uma vez, Pedro Frazão deleitar-nos com a sua ignorância, burrice e ignorância, que é uma coisa que diverte, apesar de tudo. Nos dias mais tristes e chuvosos, temos sempre contar, temos sempre Pedro Frazão. We'll always have Pedro Frazão. Pedro Frazão vai sempre dizer a coisa mais estúpida da sala. É uma coisa mais forte do que ele. Olha, deixa-me dizer-te uma coisa, por acaso eu confesso que não consumo. Não consomes o quê? Frasão, não é uma coisa que quando passa pela frente... eu tento não consumir também. Mas não ligo, não é o único, mas enfim, não é uma coisa que, enfim... Bom, mas tem graça. Tem absolutamente graça e eu vou passar a consumir mais depois do que ouvi aqui. Mas a questão... Vais? Não. Mas a questão... Repara... Se convidasses fazer com ele na rua, dizer-lhe que o Prestiani diz que diz. Porventura.
Vamos lá ver, eu estava aqui a ouvir-vos com imensa atenção e gosto, porque a discussão é mesmo muito interessante, mas é muito mais ampla. Aliás, neste momento falamos de uma legislação aprovada na Generalidade relativamente à utilização de redes sociais por crianças, mas isto está longe de ser um problema apenas de crianças. Sim. Esse vai ser o meu ponto, não é? Para já, porque há adultos, jovens adultos, adultos e adultíssimos que têm cabeça de criança. Não é uma questão, não é, e que ainda estão a formar personalidades aos 50 ou a mudar a personalidade. Depois, porque os riscos que existem E nós conhecemos digitalmente pessoas dessas. com certeza que sim. Depois, porque os riscos que existem para os jovens se calhar são diferentes, mas existem também para os séniores e mais uma vez também para a idade média, para toda a gente. Logo, estar-se a legislar ou à procura de soluções a jusante, não é? Portanto, estes não podem ver. Então, e aqueles ali? Não, mas aqueles ali também são um bocadinho, não dá. Portanto, vamos cortando. Olha, aqueles também não podem, têm que ter um tutor. Isto é uma forma muito difícil de ver o problema. E, sobretudo, não se deve ver o problema. Seja claro que em quem é maior de idade, a lei protege e tem os seus direitos todos integrais e conferidos. Ninguém pode ir contra eles, não é? Quer dizer, isso é a base do Estado de Direito. Só em situações muito excepcionais, como os estados de emergência e por aí fora. Nos jovens, até aos 18 anos, até à maioridade, que sendo que há intervalos diferentes depois dos 16 anos, tudo isso. Mas claro que sim, claro que há alguém que tem essa responsabilidade sobre eles. Mas essa responsabilidade deve ser também da sociedade. E aliás, no ponto que eu estava a dizer há pouco, há uns anos eu lembro-me, vou-vos dizer isto, não sei se vocês têm noção disto, pelo menos como eu tenho, mas havia o problema gigante da droga, que não tem nada a ver com o que é hoje, era muito pior, não é? Anos 90. E muitas vezes fazia-se uma coisa que era culpar os pais. Que hoje em dia parece, já na altura parecia para muita gente, mas hoje em dia é uma completa aberração. Porque hoje em dia o que se diz muitas vezes é os jovens podem perfeitamente, não é preciso proibir nada, a culpa é dos paizinhos. É sempre a mesma conversa. Os paizinhos é que não sabem educar. Quase sempre isto é dito porque quem não tem filhos. Os paizinhos é que têm a obrigação de. Não vamos agora estar a fazer coisas porque eles não sabem educar crianças. Esta ideia, como digo, quando foi o do tempo da droga, acusar os pais, não é? Porque claro que aqueles vícios, tudo que aquilo aparecia, quando o problema estava, quando o problema existia, já havia um descontrole e claro que não tinha sido feito nas barbas de ninguém. E as pessoas trabalham, é lamentável, e trabalha pai, e trabalha mãe, e saem às 6 da manhã e chegam às 8 da noite, os jovens primeiro ficam com os avós, quer dizer, tanto hoje em dia com as ameaças que há, como naquele tempo a droga que era o maior desafio, não é? Porque era uma pandemia tremenda e há nomes que nós temos na nossa sociedade, como o Golão, há pessoas que tiveram uma intervenção brutal e Portugal é um exemplo internacional no combate à droga, mas essa responsabilização dos pais era para mim aberrante. Não, nos casos poderia ser verdade, porque não tinha havido acompanhamento, mas genericamente falando era aberrante. E portanto voltar agora a fazer o mesmo, quer dizer, continua a ser aberrante, porque o princípio é rigorosamente o mesmo. Mas portanto, em termos de legislação, a questão que tem que haver é as redes sociais têm que ser, as redes sociais e tudo o que se publica. Estavas agora a falar dos sites. Eu se calhar vou mais longe. Eu sei que Acabavas mesmo com a internet. não é isso. Eu sei que a minha decisão não é a minha decisão. A minha opinião está muito longe de ser popular, muito longe, mas eu há anos que defendo isto e há anos que estou na internet, como digo, desde o início, ainda tinha que ficar 20 minutos à espera que o moda me ligasse e era uma chamada telefónica. Achei que tinhas de ficar 20 minutos à Tu espera tenho que a internet muita abrisse. experiência, publico há Também quase... teve. Publico há 30 anos, publico coisas. Manhã à espera que a internet abrisse. Não tenhas dúvidas. Na fila, Só isso, eu estou ali, completamente. café e um cigarrinho, à Havia espera. Nunca coisas mais que- abre a internet. E havia coisas que faziam cair, nomeadamente chamadas, porque aquilo era literalmente uma ligação telefónica Eu e sou portanto desse poderia tempo, eu haver. sou desse tempo. A internet podia cair. Eu sou desse tempo e olha, isso era um bom compromisso entre a existência da internet, mas a internet não dominar a vida toda. Mas deixa-me dizer, É como aos casinos e jogar online. Não, por acaso, fica por acaso mais não difícil. falámos dessa parte. não falamos e eu estou cá com uma dificuldade em dizer a minha ser impopular. Se calhar eu estou-te a proteger, Zé Pedro. Estás a proteger? Não, mas eu não tenho medo de ninguém. Nem das pessoas na internet. Quando se publica alguma coisa, seja onde for, eu acho que esta devia ser a regra. A sociedade tem que ter esta regra. Tem que estar registado. Tem que Então- haver o registro. Como? O chave móvel digital permite isso. Sim, mas é até aos 16 anos, eu digo que é até aos 116.
Portanto, tu defendes que toda a gente... Tu não podes... discordo necessariamente, Identidade tu não digital. Podes, Para uma coisa, ser anónimo, claro, sim. que é o que é mais impopular, é a identidade digital. Mas a questão é muito simples. Se eu não posso, se eu nunca pude, e não venham com as histórias das ditaduras e dos fascismos. Isso é como a liberdade. Eu tenho liberdade de circulação, mas se eu quiser ir em contramão para o Porto, não me deixam. Quer dizer, era o que faltava que eu invocasse a liberdade de circulação. Sr. Guarda, desculpa, eu vou em contramão porque eu tenho uma coisa que me protege, que é a liberdade de circulação. Isto é ridículo. Portanto, não está aqui em causa liberdade de expressão nenhuma. Zero. Está o facto de se uma determinada atividade pode ser objeto de crimes, não é? De perseguição, de ofensas, de burlas, eu sei lá, uma quantidade de crimes que nunca mais acabam. E que não há forma nenhuma de conseguir apanhar ou chegar ao responsável por uma publicação, por uma burla. Isso tem que mudar. E, portanto, os jornais têm registros. As rádios onde nós estamos têm registros. Mas os jornais, por exemplo, têm pseudónimos, não é? Pessoas que... Mas esse pseudónimo alguém sabe quem é. É isso, ou seja, Eu eu acho... desculpa dizer isto, eu não estou a dizer que quem tem uma conta na rede social tem que lá ter a figura e a cara e o bilhete. Teres tem a associado, ao haver teu uma IP, forma- teres tem associado que- ao teu IP uma identidade, um cartão de identidade digital. A tua Quando conta, a polícia A tua vai e conta diz, tem, a dê-me o tua seu conta cartão tem de que estar cidadão. ligada a dados reais. uma conta tem que estar Não ligada tens, a uma podes pessoa ter uma fotografia de que é uma responsável doninha por... e Podes ter, chamar-te exatamente. teto falso. Mas Podes tens ter que, a mas tens doninha que e ter, ser o teto falso. mas tens que Exatamente. ter uma... Mas aquela uma- conta foi uma- registada tem que estar por... ligada, claro. Claro. Eu Porque tendo a concordar. Porque isto é... Mas atenção... Aliás, tendo a concordar, não concordo, porque efetivamente, se as pessoas se comportassem na vida real, como se comportam na internet, já não havia mundo, já não havia pessoas quase, já toda a gente se tinha matado uns aos outros. O tal estava preso. Sim, isso. Já não tínhamos espaço nas prisões, tínhamos construído e aberto mais prisões. Claro, as pessoas, é óbvio, não é? As pessoas, tem que existir uma responsabilidade, nós publicamos, é um ato, nós... Sim, tu não tens esse, ou seja, na vida real, fora das redes sociais, das plataformas, esse anonimato não existe, não é? Tu não tens esse direito porque vives numa sociedade, porque há regras que tens de cumprir para viver nela. Portanto, sim, eu acho que isso também se devia aplicar. É uma questão, não param, à medida que nós estamos a falar, estão a crescer mais redes, mais contas, mais sites, e ainda por cima agora há outra ameaça ainda Se maior. mandasse nas redes a chamar, na vida real, a chamar vaca comuna do c... a qualquer pessoa com quem me cruzo, já se calhar já tinha levado um par de sopapos. Pois. Mas fazem-me isso nas redes e não acontece nada. Peço desculpa pelo palavrão. Não acontece. Mas é real. E eu, repara, eu reconheço o direito a No chamar... outro dia, desculpa, deixa-me só dizer que eu na semana passada recebi uma mensagem a dizer que deviam cozer, eu cito, estou a citar, eu espero que isto não passe na rádio, que me deviam cozer a c... Ai meu Deus do céu. Se me dissessem isto, se alguém me dissesse isto no café. Se alguém dissesse isso, eu não sabia que alguém podia dizer isso. Sim, Acabei sim, de perceber sim. agora Podem. que alguém podia... Isso existe. cozer, que me deviam cozer a c... Ai meu Deus do céu. Sim. E foi outra vez. Foi Não pelo digas mais. Messenger, foi pelo Messenger do Facebook. E esta conta Pois, é uma conta faz que tem... sentido, por acaso. Se tem- fosse pelo sim, Messenger faz. do Mirk, não fazia mais sentido. Isto era uma conta que tem uma conta no Messenger, não tem conta do Facebook e não dá sequer para ver quem é aquela pessoa. Ou seja, alguém que chegou, que pensou, vou insultar, mas são duas mensagens longas, esta é a parte pior. Que são alguém que escreveu em dois, uma Repara é tipo que à 1 da tarde e a outra é às 5. Ficou a pensar naquilo, voltou lá. Imediatamente, quando ouvi, pensei que era cozer no sentido de dentro de Culinária. água quente. Exato. Não. Isso depois é Ah, cozer. espera, por acaso acho que era com Z, por acaso. Será que era dentro de água quente? Pronto, não sei. Não Não sei. sabemos. Olha, Tu tinhas ter respondido e acompanha com o quê? Era com... eu não lhe respondi, É com como tu todos? deves imaginar. É com todos? Como tu deves imaginar, eu não respondo. Mas a uma é isso, mensagem será uma deste coisa teor. que é para limpar ou é para fechar para É obras? assim, malta. É uma bora- questão- Bora ver, bora Mas ver. olha, deixa-me dizer uma coisa, porque a questão das ofensas Vou não é o ponto procurar a Fiquei principal. mensagem. super baralhado com isto agora. Aqui. A questão das ameaças e das ofensas e dos insultos. Diz assim, Diz com Z ou com S? Não digas essa frase outra vez, faz favor. Está-me a dar arrepios. onde é que está? Ah, não é este, desculpa, este é outro insulto. Enganei-me. Deixa o Mas, homem falar. mas olha, nós acreditamos, hein? Não precisas de provar. Não, claro que vocês acreditam, mas água. Não precisas de provar. A questão não é tanto os insultos e as ofensas e as ameaças por uma razão muito simples, quer dizer, não havia internet e recebias uma carta em casa a dizer que tinham a fazer e acontecer. Claro que isso também é uma preocupação, mas o anonimato também pode existir noutras... Sempre Sim, existe- mas repara, dava sempre mais, existe- dava se- mais trabalho. Dava, sempre existiram ameaças e perseguições. Eu acho que o ponto é outro. O ponto é que tem que existir uma responsabilidade de quem intervém no espaço público e de quem produz, seja o que for, os conteúdos,
opinião, que também existe e que está regulada em todos os outros meios. Porquê que a internet é esse submundo? Não, e eu estou contigo na coisa, era o que eu estava a dizer dos casinos, eu estou contigo na coisa de dar trabalho. Tem que ser chato uma pessoa fazer uma coisa nociva para a sociedade. Tem que haver uma barreira e outra uns obstáculos. É o mesmo que um gajo que quer ir jogar, tem que ir ao casino. Tem que ir lidar com pessoas, pronto, tem que estar num ambiente um bocado inóspito. Não pode ser só aqui no telefone, Claro. 300 euros. Olha, Tu viste as notícias da semana que as pessoas jogam em média 180, os portugueses jogam em média 180 euros por mês. Olha, eu vou-vos ler esta linda declaração de amor e fica aqui também para os nossos ouvintes ouvirem o nível de mensagens que uma pessoa recebe. És uma ou um, coitadinha, tens que provar o que andas a dizer, por mim vais levar essa cozida. Pelo que parece a tua marida não te dá o que fazer. Não aprendeste nada na flotilha, eu. Põe-te fina e dê-lhe bem aberto que as estradas não são assim tão largas como tu imaginas. E depois, não satisfeito, passado 4 horas voltou. Mas o cozido está com... Está com Z. Ok. Tu, como um ser humano que pareces ser, mas não o és, uma lésbica ou fufa ou o raio que te parta, só fica limpa quando tomar um banho de uma bela cagada e encher-te essa boca cheia de... Ai, meu Deus do céu. E esta pessoa mandou-me várias mensagens, porque depois mandou-me memes a dizer escardalhos não sei o quê, com um boneco com um pirete, e várias vezes. Os cardalhos e o pirete sou capaz de concordar. Pronto, portanto é assim, eu acho bem que se regule, porque... Está bem, mas isso é verdade que isso Zé Pedro, ninguém me diria isto na cara, não é? Não sei, é maluco para tudo. À partida mas não, à porque partida não, é mais há difícil, convenções sociais. sim. Olha, querem ir ao segundo tema? Ou temos que ir muito rápido ao segundo tema? Sim. Podemos ir... Então vamos fazer assim uma ronda rápida de Conferência de Segurança em Munique. De acordo com as vozes principais da Conferência de Segurança em Munique, o sistema internacional entrou em fase de mudança estrutural. Os Estados Unidos, pela voz de Marco Rubio, defenderam que o Ocidente vive um declínio civilizacional causado por opções políticas internas e apelaram a uma ação conjunta transatlântica para o salvar. A União Europeia respondeu de forma quase oposta e rejeitou a ideia de que da decadência europeia, também podemos rejeitar a da decência, e recusou a narrativa da tutela americana. O tema central foi a guerra na Ucrânia e o papel europeu. Zelensky criticou a exclusão da Europa das negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos, considerando um erro estratégico e defendendo que o continente deve ter voz direta no processo, até porque suportará grande parte das garantias de segurança futuras. A consequência política mais profunda foi apontada pelo chanceler alemão Friedrich Merz. A ordem internacional construída após a Segunda Guerra Mundial terminou. Segundo ele, regressou a uma lógica de competição entre grandes potências, Rússia, China e Estados Unidos mais unilateral, onde regras multilaterais perdem a centralidade. Johnny, em 2 minutos, que arquitetura de segurança concreta pode a Europa construir para deixar de depender estruturalmente da garantia energética americana? Energética? Estratégica. Peço desculpa, estratégica. Energética Nem não é ler muito. sei. O outro senhor estava certo. O que é que a Europa pode fazer? Eu acho que o que está a fazer está bem. Começar a pensar numa alternativa de poder própria, ter conversas sobre estender o guarda-chuva nuclear francês e a sua proteção pelo continente, ser um poder próprio, não é? Organizar-se defensivamente no sentido de não estar inteiramente ligado com os Estados Unidos. Isso não é fácil porque estão muitas tropas americanas no continente europeu, mas eu acho que precisamos de parar de ter um bocadinho de medo do que é que aconteceria se nós disséssemos saiam das lajes, porque é capaz de ser preciso. Mas já, acho que o périplozinho ridículo que o Marco Rubio fez na Eslováquia e na Hungria devia dar expulsão desses países da União Europeia. Isso era um bom começo. Porque e lá está, é aquela preocupação que eu tinha há bocado, que acho que é para todos os temas, que é, numa união de Estados, em que há Estados fortes e Estados fracos, mas que é preciso acordo entre todos para as coisas acontecerem, esta fragilidade de Eslováquias ou Hungrias desta vida, que leva a que os Estados Unidos, a China e a Rússia olhem para aqueles países e pensem, eu vou pôr aqui dinheiro, vou subornar estes políticos e vou bloquear o meu adversário geopolítico e ele não vai conseguir existir. Isso tem que parar. Portanto, o veto tem que acabar e eventualmente estes países têm que ser expulsos.
Eu acho que isso é que é a coisa importante aqui, que é, se a Europa quiser ser essa alternativa geopolítica, que é uma coisa que se anda a falar há anos sem grande efeito, a primeira coisa a fazer é garantir coerência estratégica. E para haver coerência estratégica não pode haver infiltrados. Agora, nós sabemos que há infiltrados. Sabemos que os infiltrados são explorados por serem infiltrados. E deixamos-los continuar infiltrados. E o Marco Rubio vai à Hungria e diz que quer que o Orbán seja reeleito. E a Europa deixa. Ninguém diz nada. Não há ninguém numa capital europeia que diga isto é uma eleição livre. Não pode... Meta-se na sua vida, não. E eles gostam, os húngaros e os eslovacos gostam, elegem estas pessoas. Mas nós temos que seguir sem eles. E acho que isso, para a Europa ser um player, tem que deixar de ter infiltrados. Zé Pedro, a guerra na Ucrânia expôs uma dissociação entre quem negocia e quem garante a segurança no terreno. Como pode a União Europeia evitar ficar reduzida a financiador e assumir o estatuto de ator decisório nas negociações sem fragmentar a unidade transatlântica? A Madalena não veio, mas esmerou-se, hein? Sim, não veio, mas Não veio, mas pensou. Vamos aqui ver como é que lixa esta malta toda. Há uma coisa que é, nós temos a dependência dos Estados Unidos, a nossa dependência, a nossa europeia, não é? Dos Estados Unidos é evidente, quer dizer, o erro foi lá atrás, não é agora. Agora, e esse é o meu ponto relativamente à Conferência de Segurança, é que me parece que já não há passou-se o point of no return, e penso que a Europa está cada vez, apesar de todas estas divisões, enfim, que ainda existem e da dificuldade que há, porque se foi sempre alargando e nunca aprofundando, enfim, a conversa do costume. Mas apesar de tudo isso, acho que passou-se o point of no return de uma certa união, pelo menos num espaço mais restrito, de que é preciso fazer alguma coisa e de mudar esta dependência estratégica, energética, política, jurídica, tudo o que for militar, tudo o que quisermos chamar. Isso é o ponto positivo, não é? É importante dizer que os democratas que vieram a Munique também não conseguiram, acho isso relevante, dar-nos uma alternativa que fuja àquela frase mítica da noite eleitoral, que é a Europa não pode ter a sua segurança dependendo de 4 em 4 anos de eleitores no Wisconsin, não é? Claro. Os democratas também não... Os democratas vieram cá dizer, o Gavin Newsom, a Alexandria Ocasio-Cortez, foi tipo, esperem aí que a gente ganha e... Claro, mas que também não é solução. Não mas é para solução. nós... Claro que não. Para eles é, mas para nós não é. Claro, e por isso mas eu acho que se passou esse point of no return, acho que já não há volta a dar. O caminho será este agora, já para não falar o Canadá também agora, a aproximar-se, e bem, nem que seja do ponto de vista político. Canadá na União Europeia, let's go. Não, exato. Mas a José Pedro é contra o alargamento tirando para o Canadá. Exato. Não, eu falo da aproximação à China. Todas as aproximações à China que eu vejo neste momento, eu aplaudo. E depois dizem-me assim, então, mas há uma autocracia, mas é a melhor autocracia que se conhece do que aquela que se desconhece. Pronto. Com a China já também sabe o que é que se conta. Com a China, é o que eu estou a dizer. Sim, um bocadinho um balancing act, não é? Claro. Se há 2 gajos maus, tu... Claro, como é óbvio. Portanto, tudo isso, e agora foi o Canadá e fez muito bem, e a Europa também deve ir nesse caminho. Macron já mostrou esse caminho, e portanto, e bem, eu acho que Macron tem estado muito bem. Posso estar a ser um bocadinho faccioso porque sou fã, mas enfim, mas tem estado bem, e desta vez não foi ofuscado pela intervenção do Primeiro-Ministro do Canadá, mas aquilo que se viu pareceu-me positivo. Os Estados Unidos, Marco Rubio tem uma coisa que é aquele discurso que ele tem, que é muito diferente do discurso de J.D. Vance há um ano. É muito diferente, o conteúdo é o mesmo, mas na forma era diferente. Para mim, na minha modéstia, eu digo, porquê que era diferente? Era diferente porque ele veio em campanha para Viktor Orbán. E seria um embaraço se os Estados Unidos viessem novamente colocar a Europa numa situação desconfortável, não é? Dependente e até camochar, com eleições para Viktor Orbán. Portanto, Viktor Orbán pediu, sejam só um bocadinho mais delicados. Porque eu até sou um bocadinho anti-europeu, estou cada vez mais, mas não é esse anti-europeísmo, é outro. Portanto, não me ponham aqui... E então ele faz um discurso Até porque lhe faz falta a guita. Claro, aquele é um discurso de campanha para Viktor Orbán, que depois abraçou, e portanto tem que se ver o discurso de Marco Rubio na Conferência de Segurança de Munique como parte do périplo de campanha que ele fez. Ridiculamente aplaudido de pé já agora, porque ao menos conseguiu dizer uma frase, não é? Eu acho que aquilo foi um bocadinho tipo, olha, um gajo da administração Trump que não é completamente maluco. Sim, não é? Também tem dias, é daquelas coisas, os Estados Unidos parecem que nestas matérias todas parecem alguém que está... Esta demonstração sempre de força, porque os Estados Unidos são fortíssimos, esta demonstração de força é
revelador de cobardia, não é? Estão cheios de medo. Parecem tão fortíssimos, mas estão cheios de medo. E estão cheios de medo porquê? Porque é como se tivessem apanhado gado bravo no meio da lesíria. Eu sei que isto não é o melhor exemplo, nem o mais intelectual, mas vai ser assim. Tu se apanhas um touro no meio da lesíria, tu tens que fugir dele. E o que é que eu te vou dizer? Um conselho que eu te dou: não fujas em frente. Vai aos esses. Vai aos esses. É a melhor forma de vão-te apanhar. Se fores aos esses, tens mais tempo para correr até à árvore. Se fores uma linha reta, levas uma cornada. Os Estados Unidos é isto que fazem, se tu reparares. Andam completamente... Isso é verdade? É verdade, é absolutamente verdade. Mas é só com touros ou é tipo no geral? Com gado em geral, para Com fugir gado, dele, ok. para fugir dele, uma vez que não vem assim tão bem, vai sempre aos esses. Não vais em linha reta. Eles não veem bem? E perguntas-me assim, já fugiste... Opa, muitas vezes. Muitas, E funcionou. Sempre aos esses. muitas vezes. Os teus amigos que foram em Sempre. linha reta já não estão cá para Todos contar a levaram história. todos cornadas, eu era o único que me safava. Mas os Estados Unidos comportam-se exatamente da mesma forma. A fugir aos problemas, aos desafios, às ameaças, seja o que for, andam completamente aos esses. Um dia... Então em relação à Ucrânia, é a forma de não serem apanhados num discurso que não é coerente e numa dependência que eles próprios têm, neste caso de Putin e da Rússia. O que é que eles fazem? Andam aos esses. Há um dia que está sentado no Vaticano com Zelensky, e está tudo muito amistoso, mas 2 semanas antes foi o que foi na Casa Branca, e o discurso vai sempre oscilando entre um discurso mais, enfim, que demonstra mais apoio à defesa da Ucrânia e outro que põe a Ucrânia entre a espada e a parede. Portanto, estão a fugir do touro. Ou do boi, é melhor dizer do boi. Pronto. Sim, eu vou saltar a pergunta, vou só dizer em linha com o que o Johnny estava a dizer, que efetivamente eu acho que nós estamos a chegar a um ponto em que percebemos que confiamos demasiado nos Estados Unidos. Nós Europa, e mundo no geral, acreditamos que os países seriam... E mesmo o universo, desculpem tão perto, mas Barack Obama veio dizer que há aliens. Ele não disse nada disso, mas pronto, depois a gente Foi o quê? que há aliens, ele nunca os viu, mas... Pronto, claro, estão todos na área 50... Não, que ele diz que não existe. E um. Barack Obama diz que não existe. 51. Nós confiamos bastante nos Estados Unidos e acreditamos que, melhor ou pior, seria sempre, as potências seriam sempre governadas por pessoas não completamente loucas, insanas, que deviam estar muito longe de qualquer lugar de poder. E percebemos que não, e percebemos que a nossa dependência externa e a dependência dos Estados Unidos e da NATO, e etc., e estarmos lá está, todos a suster a respiração a cada 4 anos para ver o que é que os americanos vão decidir fazer, e os americanos não são um povo que, na minha opinião, vote muito bem, leva-nos à situação onde estamos, em que temos os Estados Unidos, como sempre, a meter o bedelho em tudo o que não é conta deles. Só que neste momento temos um louco a meter o bedelho. Quer dizer, a situação da Groenlândia é um exemplo de disparate da forma como o Trump lida com a política externa, não é? Quer dizer, uma pessoa não decide agora vou ficar com aquela terra. Isso já aconteceu, mas entretanto evoluiu-se. Percebeu-se que colonizações não era uma cena fixe, que tinha problemas. E acontece mais facilmente quando estão os dois de acordo, por exemplo. E teres e lá está, e esta forma como os Estados Unidos agora estão a lidar com este Conselho de Paz, mas no qual a Europa não é tida nem achada, o Zelensky não ter nada a dizer sobre o assunto, quer dizer... Mas vou-te dizer, eu acho isso muito mais europeu que americano. O quê? Este tipo de imperialismo do Trump é muito mais europeu, no sentido em que é arrogante, muito intrusivo. Sim, mas também é errado quando é europeu. Sim, mas é mais parecido com o colonialismo europeu com o imperialismo europeu do século XIX do que é com a lógica que a esquerda costuma chamar imperial, ou que foram os Estados Unidos de 45 até ao Donald Trump. Que era uma coisa que, pronto, é a tal coisa que chamam normalmente hipocrisia, mas havia umas regras. Os gajos, quando queriam declarar guerra ao Iraque e não fazia sentido nenhum, iam às Nações Unidas pedir autorização na mesma, depois se calhar faziam na mesma. Mas havia assim um cuidado com... E eu acho, por acaso, que é um povo que, historicamente, nesses anos, votou maioritariamente bem, mas isso é porque eu conheço bem as alternativas que podiam ter surgido. Ainda ontem morreu, era um grande homem, o Jesse Jackson, mas teria sido um presente um bocado caótico. E lá está, os grandes
loucos que se calhar são primeiros-ministros de países europeus, Sim, mas eu falei lá, disso também. lá não chegam a ganhar primárias normalmente. Agora, isto foi um caso um bocadinho excepcional, mas no geral os candidatos presidenciais americanos tendem a ter boa preparação e ser mais qualificados do que aquele eleitorado ou a caricatura que nós fazemos do eleitorado se calhar podia fazer crer. Eu sei que houve Reagan e tal, mas mesmo o Reagan foi governador da Califórnia. Não, acho que este tipo de imperialismo... No outro dia havia uma pessoa a dizer que o Trump é o presidente mais europeu da história dos Estados Unidos. E isso, do ponto de vista factual, é verdade. Porque o avô dele nasceu na Baviera e a mãe dele nasceu na Escócia. Portanto, ninguém na família dele há 2 gerações vivia nos Estados Unidos. E isso não é verdade para nenhum presidente da história dos Estados Unidos. E isso vê-se na coisa como ele às vezes reage de forma um pouco natural à coisa das armas, por exemplo, mas também se vê nesta questão de o que é que ele está a tentar, que modelo é que ele está a tentar impor ao mundo. É uma coisa que não é muito americana. É sobre raça, sobre religião. Isso não está na Constituição, não está nos cânones normais da política deles. A política deles é impor. Nós gozávamos com a coisa do impor liberdade, não é? Eles querem impor. Mas a política era de valores ideológicos. E agora é muito de. É isto que o Rubio veio cá dizer: a Europa é do Beethoven e, portanto, não pode ter vergonha. Isto é uma conversa que não havia, não era isto. É uma coisa de blood and soil, lá está um bocado nazi. Pronto, eu tenho a certeza que voltaremos a estes temas no futuro, até porque tem sido... as tensões estão cada vez maiores Então, eles chegam mesmo ao poder, como estavas a dizer, aliás, e deixa-me só dizer isto, que há pouco era para te dizer... Tu dizes rápido. Estás a ver a meritocracia que dizem que existe? Sim. Porque podemos comparar com a Europa e os Estados Unidos, de facto, mas há uma coisa em comum, que é, estão todos a chegar ao poder, quando eu digo todos, é qualificando assim mais ou menos como bestas. Bois. Como bois, exatamente. Voltamos um bocadinho à metáfora do boi. Porque qual é que a meritocracia que se esperava degenerou e é uma merdocracia, que é quanto mais merda se faz, mais longe se vai, mas isto é em tudo. Esta é a outra lição. Hoje ensinei a fugir de bois e a subir na vida. Quanto mais asneiras, só para não insistir no palavrão, que hoje estamos um bocadinho básicos. Hoje está. Mas quanto mais asneiras... Não, tu estás bem. Quanto mais asneiras se fizer, mais longe se vai. Em tudo. Houve nas redes sociais, que ainda há pouco falávamos também, é na política, houve ser uma besta quadrada que o mundo é teu. É a economia da atenção. É verdade. Portanto, não é ver os gajos da iniciativa liberal que querem fazer isto tudo crescer e dizer é meritocracia. Qual que é, meu? Passou à história, isso, merdocracia. E nesta nota, na nota de merdocracia e com o conselho de fugirmos aos esses de quem nos governa, vamos mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para... Maria. Vou começar por mim, como a Madalena faz. Então, o que é que eu tenho para recomendar esta semana? Tenho o baile dos Bateu Matou, o nosso baile na Casa Capitão. Eu sei que já falei sobre isto, mas está quase a esgotar e, portanto, quem quiser vir bailar no domingo à tarde, baile. Compre, despache-se, porque vai esgotar. Tenho também uma recomendação, outra em Lisboa, que é o Sing Out Bingo do Time Out Market com a Maria Morango, dia 20 de fevereiro, sexta-feira, às 9 da noite, e com o DJ Kim Albergaria. Muito temático de... Portanto, recomendei uma banda de Kim Albergaria, recomendei um DJ set de Kim Albergaria. E agora, descentralizando as minhas recomendações... Não vai ter Kim Albergaria. Não vai ter Kim Albergaria, mas há Samuel Lúria em Ceia. E quem estiver naquela zona, recomendo que vão lá ver este lindo concerto que Samuel Lúria anda a apresentar pelo país. Quando é que é? Sábado, dia 21. Portanto, tenho uma recomendação para dia 20, uma para 21, uma para 22. Já enchi o fim de semana. Não posso ir a ceia. Não podes? Se não gostava, obviamente. Gosto Claro. sempre de ouvir esse senhor. Por acaso ponderei ir a ceia, mas depois lembro-me que tenho um festival de canção no sábado. Então, olha. Johnny. O que é que eu tenho para recomendar? Estive um bocadinho fora deste mundo. Podes recomendar o país onde estiveste. Eu só não estou a dizer porque não sei se ele quer que se diga, porque às vezes Nunca se sabe. Pois.
Posso recomendar Viena da Áustria, gosto sempre de Viena da Áustria. Isto para não Para confundir não com com Viena Viana do do Alentejo. Castelo. Viana do Castelo. Mas posso recomendar isso e um belo livro sobre isso, que é O Mundo de Ontem, do Stefan Zweig. E Stefan Zweig no geral, um grande escritor. E, portanto, acho que isso pode ser a minha recomendação, assim, de cabeça. Zé Peter. Depois dizem que não é detentor de uma fortuna, estás a ver? Recomendação. Não. Eu vais ver as minhas, viste as tuas. Ele vão a Viena. Vão a Viena. E depois uma encomenda artigos a dizer que não é rico. Exato, sim. Lá está. Bem. As tuas recomendações é Viena, certo. Olha, queres ver as minhas? Não Mas- recomendo muito Budapeste, no entanto. Verdade, ele não recomenda muito Budapeste. Não, isso aí. Mas também estiveste em Budapeste. Tive. Também não me digas, também foste com o mesmo objetivo que o Marco Rubio, não foi com a mesma coisa. Não foste não, fazer não. campanha pelo Orban. Foi fazer campanha pelo Peter Magyar. Exato, pronto. E a Itália correu bem. Bom, mas deixa-me lá ir aqui à semana gastronómica do feijão com poejos e bacalhau. Olha, Olha, o meu gato chama-se Pois, sabia? Redondo. No Redondo, Évora, temos também a 11ª feira 100% agrolimiano em Ponte de Lima. Porquê é que esta aqui é muito interessante? Esta é muito interessante porque nós temos de ter noção da importância deste queijo. Do Limiano? Sim, nós somos aquele país que já teve... Isto não era depreciativo, atenção. Soou tipo do Limiano, mas era só do Limiano. Sim, não te metas em problemas. Não, mas eu não tenho nada contra, Eu eu sei, sou né? consumidora. Não, e este queijo já aprovou orçamentos. Ao contrário das redes sociais, eu não acho que o Limiano deva ser restringido. Nós já tivemos orçamentos aprovados com o Limiano. Na altura em que Pelo próprio? Sim, Uma bola sim. de queijo. na altura em que um deputado do CDS aprovou o orçamento ao engenheiro António Guterres, passando-se para o outro lado, não totalmente, mas quase. E isto, olha, para o próximo episódio temos tema que é os autarcas do Chega, que não são assim tantos, todos a debandar. Por acaso temos que ir a esse tema, temos. É muito por interessante. acaso o meu colega eu ainda tenho- não eu tenho- estava a contar tenho- que o meu também fosse, mas tenho um Ainda não se exemplo passou, mas é uma da questão minha- de tempo. É uma questão de Na tempo. minha chafarica. As tasquinhas de Rio Maior, de 27 de fevereiro a 8 de março, eu não estou a dizer as datas, mas isto também não se pode fazer o trabalho em todas, as pessoas Podíamos também ir têm que lá ir à procura. ir ao cabeleireiro, Sim, eu aí fico ao João Carreira. e fico por aqui porque depois estamos mais para março e temos episódios entretanto. E Portanto, pronto. acho que já temos aqui queijo, acho que já temos aqui Temos tudo o que, feijão que há com de poejo bom. e bacalhau. Acho Verdade. que está muito interessante. Caros ouvintes, muito obrigada por nos acompanharem, obrigada por aguentarem esta hora e um quarto da minha moderação. Prometo que na próxima semana a Madalena estará de volta. Quer dizer, prometo dentro das minhas possibilidades. Parece que desta vez foste tu que não deixaste de vir. Sim, eu não deixei, eu Para a semana eu deixo. queria muito ser eu a moderar. Para a semana a Madalena estará de volta e nós estaremos também. Obrigada e até lá. adeus. Deus. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia.